Quais os melhores títulos de renda fixa para investir em 2024? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, então fica ligado. Eu sou o Matheus, sócio e consultor de investimentos aqui na Musa Capital. Vamos por conteúdo. Como vocês devem ter acompanhado, agora no final de dezembro, o Copom fez mais um corte na Selic e a gente chegou na taxa de 11,75. A gente iniciou o ano com uma taxa Selic acima de 13% e passou a ter cortes graduais no segundo semestre desse ano, fechando o ano de 2023 em 11,75. Quando a gente olha para o cenário de 2024, tendo como base o relatório Focus, as projeções indicam que ao final de 2024 a gente deve fechar com a Selic na casa de 9,25 e o IPCA, que é o índice de inflação, na casa dos 3,9%, 4% no acumulado de 2024. Então a gente vê que está caminhando para um ciclo ainda maior de cortes de juros ao longo de 2024. Então, pessoal, nesse cenário da queda da taxa de juros, os títulos atrelados ao CDI, aqueles títulos pós-fixados, por exemplo, um CDB que rende 100% do CDI, 120% do CDI, esse tipo de investimento passa a se tornar menos atrativo com a queda da taxa de juros. Por isso, nesse momento, os investidores começam a olhar para outros títulos de renda fixa e até mesmo para outros investimentos, como os investimentos de renda variável, investimentos alternativos, fundos multimercados. Mas nesse vídeo vamos falar quais podem ser aí bons ativos de renda fixa para você investir em 2024. O primeiro bom ativo para você investir em 2024 são os CDBs indexados à inflação. Os ativos bancários IPCA+, aqueles ativos indexados à inflação, se beneficiam nesses momentos do corte da taxa de juros e eles também protegem o investidor de futuramente uma alta na inflação, uma alta no IPCA. Quando você tem um título IPCA+, você tem o rendimento da inflação mais a taxa pré-estabelecida. Então, nesse cenário, caso você tenha na sua carteira a possibilidade de incluir alguns ativos IPCA+6, IPCA+7 para um prazo de 2, 3, 4 anos, pode ser um bom ativo nesse cenário, considerando que os títulos pós-fixados indexados ao CDI vão passar a ser menos atrativos. Então, os CDBs, os ativos bancários indexados à inflação, surgem como uma boa alternativa. Lembrando que o que eu estou falando aqui não é uma recomendação de investimento. Você precisa sempre avaliar o prazo daquele CDB, quem é o banco emissor, qual que é o vencimento, se faz sentido para os seus objetivos e dentro da tua carteira, tá? Então, fica ligado só para não cometer esse erro. Se tu tá gostando desse conteúdo, não esquece de deixar a tua curtida e te inscrever no nosso canal para acompanhar nossos conteúdos semanais. O segundo ativo de renda fixa interessante para 2024 é o Tesouro Direto IPCA+, aqueles também ativos indexados à inflação que são vendidos lá no Tesouro Direto como uma NTNB. Quando a gente olha para o Tesouro Direto, são investimentos de renda fixa mais seguros, então não é emitido por um banco, é emitido pelo governo e por isso é considerado o ativo mais seguro aí que a gente tem no mercado financeiro. Por outro lado, quando a gente busca o investimento mais seguro possível, no caso do Tesouro Direto, a gente vai encontrar taxas de rendimento um pouco abaixo, tá? Então, no momento que eu estava gravando esse vídeo, eu identifiquei que o Tesouro Direto está negociando os títulos NTNB, os IPCA+, na casa do IPCA+5, IPCA+5,30. Então, fica nessa faixa. Um rendimento um pouco abaixo dos títulos bancários, mas com uma segurança maior e também com um prazo de vencimento mais longo. No Tesouro Direto, a gente vai encontrar títulos para 2035, 2055, então eles vão ter um prazo mais longo com aquela taxa IPCA, garante o rendimento da inflação, mais uma taxa pré-fixada. E entenda que caso você tenha um assessor de investimentos, ele é comissionado, ele recebe spread com base nas comissões que ele te faz, então tu precisa entender sobre isso. Caso tu queira ter uma ajuda de profissionais livre de conflitos de interesse e queira conhecer o modelo de consultoria de investimentos, entre em contato com a gente pelos links aqui na descrição, porque aqui na Musa Capital nós fazemos um trabalho livre de conflito de interesse, nós não recebemos nenhum tipo de comissão das corretoras e conseguimos entregar as melhores taxas disponíveis nos ativos de renda fixa para você que é investidor na XP, no BTG ou em outras plataformas. Entre em contato com a gente pelos links aqui na descrição, caso tu queira conhecer melhor o nosso trabalho de consultoria de investimentos.
investimentos. E o terceiro ativo interessante para você considerar na sua carteira de investimentos para 2024 são os títulos de renda fixa, os chamados CRIs e os CRAs. Para quem não sabe, CRIs e CRAs são ativos de crédito privado, ou seja, títulos de renda fixa emitidos por empresas privadas. E por ser títulos privados, eles não têm a cobertura do FGC. Os ativos bancários, como CDBs, têm a cobertura do FGC até 250 mil por CPF, por emissor. Os CRIs e os CRAs, por serem ativos de crédito privado, não têm a cobertura do FGC. Mas então, Matheus, qual que é a parte positiva de eu investir num CRI e num CRA de crédito privado? A vantagem de você investir num CRI e no CRA é que, primeiro, você vai ter acesso a taxas melhores, então você pode conseguir um título IPCA mais 7, IPCA mais 8, quem sabe, e ainda ter a vantagem de ser títulos isentos de imposto de renda. Como são CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, ou CRAs, certificados de recebíveis do agronegócio, eles têm isenção de imposto de renda. E por isso você pode conseguir um rendimento líquido ainda maior dos ativos bancários e ainda maior do que os títulos do Tesouro Direto. Mas não esqueça que você precisa entender quem é o emissor, quem é a empresa que está por trás daquele título, porque não tem a garantia do FGC. Então é importante analisar o rating, entender quem é a empresa que está por trás. Mas não se esqueça, se você não se sentir seguro para fazer essas análises, para escolher os melhores títulos, conte com o nosso time de consultores aqui na Musa Capital, que a gente vai estar à disposição para te ajudar a montar a melhor carteira de investimento. E para fechar, pessoal, eu quis trazer aqui alguns títulos de renda fixa que são interessantes você olhar para 2024, considerando esse cenário de corte na taxa de Selic, de corte na taxa de juros do Brasil. Então fique atento, mas sempre é importante pensar na sua carteira de investimentos como um todo, na sua estratégia, no seu portfólio. Além de títulos de renda fixa, você também precisa ter outras classes de ativo. Precisa ter a sua reserva de emergência composta, precisa ter renda variável, quem sabe um plano de previdência. Então é importante pensar no seu portfólio como um todo, no seu perfil, nos seus objetivos, para que depois disso você vai analisar e escolher os ativos que vai incluir na sua carteira. Tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo se tem algum outro ativo de renda fixa que tu acredita que pode ir muito bem em 2024, que eu vou aqui te responder nos comentários. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui e até a próxima.